aí, pessoal? Tudo bem? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui com a gente. É isso aí. Hoje vamos viajar no tempo Com uma viagem. para conhecer a Maria Mantovan, Que legal. uma mulher que viveu no interior paulista do comecinho do século XX. Nossa. A história dela, pessoal, é como uma cápsula do tempo, sabe? Ah, Que nos leva de volta para uma época de grandes mudanças no Brasil. que maravilha, adoro. E o mais legal é que vamos reconstruir a trajetória da Maria a partir de um único relato. Olha só. É como montar um quebra-cabeça, Ah, tentando entender como era a vida no campo, isso. os costumes, Tem as lá. Você dificuldades, vê? as alegrias daquela época. Que legal. Pelo que eu vi aqui, Maria nasceu em 1896 em Santa Cruz das Palmeiras, Hum, filha de imigrantes italianos, ok. Pietro Giovanni Mantovan e Teresa Secco. Hum. Imagino que a cultura italiana Ah, com certeza. deve ter influenciado bastante a vida dela, né? Nossa, imagina, os pais dela trouxeram da Itália não só a bagagem, né, as malas, mas também uma bagagem cultural super rica, valores como a importância da família, o trabalho duro, a religiosidade. Hum, Tudo isso devia fazer parte do dia a dia da Maria, verdade. com certeza. E já que a gente está falando de família, Sim? o relato menciona Uhum. que a Maria teve um primeiro casamento, que É. pelo visto não deu muito certo. É, parece que o primeiro marido não a tratava bem. Hum, E ela tomou a decisão de se separar, é. uma atitude corajosa, né? Nossa, super. Principalmente pra época. Hum, Devia ser muito mais difícil do que hoje em dia. total. Mas a vida segue, né? Claro. E a Maria encontrou um novo amor, Olha, o Giuseppe Oliveira, que bom. lá em Batatais. Ele também tinha um casamento anterior. É. E juntos eles começaram uma nova jornada, Ah, buscando um lugar para recomeçar, construir uma família. é. E essa busca os leva para várias cidades do interior paulista. É, a gente vê como a vida deles era marcada pela mudança, né? Eles se mudam de Batatais para Bebedouro, depois para Brodowski, É? e finalmente chegam em Cristais Paulista, Olha só. no bairro rural da Chave da Taquara. Hum. Era comum naquela época, né? As famílias se deslocarem em busca de trabalho, de terras. Sim, uma vida nômade, né? É. Em busca de oportunidades. Sempre. E é em Cristais Paulista que eles finalmente estabelecem, Olha só. comprando um pequeno sítio. Que legal. Nossa, imagina a correria para construir uma vida do zero, né? Nossa, com certeza. Uau. E essa fase da vida deles é marcada pela chegada dos filhos, né? 6 no total, Caramba. todos homens. Arcângelo, Victor, Pedro, Pascoal, Antônio e João. Nossa Senhora. É, Uma família grande. uma família grande. Típica da época, né? É? Devia trazer muita alegria, mas também muitos desafios. Nossa, com certeza. 6 filhos. Devia ser uma casa bem animada. Imagina a bagunça. E o relato menciona detalhe interessante, Hum. a forte união familiar Ah, entre os italianos da época. Mesmo com as dificuldades de locomoção, sim. os irmãos da Maria faziam questão de visitá-lo no sítio. Que legal! Imagina a festa que devia ser quando a família toda se reunia. Era um Ah, momento para colocar o papo em dia, hum, celebrar a vida, fortalecer os com laços. certeza. E essa união familiar era muito importante para os imigrantes, né? É. Que muitas vezes estavam longe da sua terra natal. É, era como se o sítio se transformasse num pedacinho da Itália. Exato. Um lugar para reviver as tradições, Isso. compartilhar as histórias, manter a cultura viva. Verdade. E falando em histórias, tem uma que me chamou a atenção, Qual? a do filho mais novo da Maria, o Antônio. Hum. Ele foi encomendado para cuidar da mãe na velhice. Que exatamente isso significava na prática. Era um costume da época. Foi. Basicamente, um dos filhos, geralmente o mais novo, Tá. era designado para cuidar dos pais na velhice. Uhum. Ele ficava em casa ajudando nas tarefas domésticas, acompanhando os pais aos médicos, por exemplo. Era uma forma de garantir que os pais tivessem cuidado e companhia na fase final da vida. Legal. Então, no começo, a vida do Antônio devia ser bem tranquila, né? É Ficou de difícil. casa com a mãe, sem muita responsabilidade. Sem preocupações, né? Mas parece que essa moleza toda acabou É, no dia que ele pegou uma enxadinha para brincar. e às vezes, Parece que o Giuseppe não gostou muito de ver o filho brincando de agricultor. é, O relato diz que ele deu um sorriso irônico para Antônio e disse: que dizer, Antônio está querendo capinar. Pois bem, vou providenciar uma enxada de verdade. E assim, aos 8 anos de idade, o Antônio se despediu da vida mansa e começou a trabalhar na roça. que mudança radical. Certo? De repente, o Antônio se viu no meio do batente, trabalhando ao lado dos irmãos. Nossa.
Imagino que a infância dele tenha tomado um rumo bem diferente depois disso. Nossa, com certeza. E além de capinar, Ah. ele ainda tinha que levar comida para os irmãos no campo, andando 2.500 metros. Era uma vida dura e de gente, mas que também devia ensinar muito sobre responsabilidade, trabalho em equipe. É, a vida no campo era assim, né? Ó. Exigia muito esforço de todos. Mas, infelizmente, parece que as coisas começaram a se complicar para a família Mantovan. O relato menciona que os grandes fazendeiros da região estavam pressionando os pequenos proprietários a vender suas terras. Estavam fechando o cerco. É, tipo isso. Cercando mesmo. Uma situação bem complicada para quem, como a Maria e o Giuseppe, tinha construído a vida em cima de um pequeno pedaço de terra. E qual foi o impacto dessa pressão para a família Mantovan? Eles resistiram. Essa é uma boa pergunta. Então, Zé Inácio, parece que eles não conseguiram resistir por muito tempo. O relato menciona que eles acabaram arrendando uma lavoura de café para Aristóteles Branquinho, um grande fazendeiro da região. Ah, entendi. Imagino que tenha sido uma decisão difícil, né? Nossa, com certeza. Abrir mão do controle da sua própria terra. É como se estivessem abrindo mão de um pedaço da sua história, do seu trabalho, da sua identidade. Verdade? Mas, por outro lado, o arrendamento devia garantir alguma renda para a família, né? Sim. Pelo menos por um tempo. O contrato de arrendamento era para durar 5 anos. Uhum. Mas, para azar da Maria e do Giuseppe, ele foi rompido depois de apenas 2 anos. Nossa. Mais uma vez, a família se viu obrigada a se adaptar a uma nova realidade. A recomeçar. Que situação difícil. A gente percebe como a vida deles era marcada por altos e baixos, né? Momentos de conquista, como a compra do sítio, e momentos de perda, como o rompimento do contrato de arrendamento. A vida é assim, né? Cheio de surpresa. E o que aconteceu depois? Para onde eles foram? O relato conta que, com o fim do arrendamento, o Giuseppe decidiu comprar uma casa na cidade de Cristais Paulista. Ah, tá. Ele e a Maria já estavam envelhecidos. E a vida na roça devia estar ficando cada vez mais difícil para eles. Faz sentido. A cidade oferecia mais facilidades, né? Ah, com certeza. Acesso a médicos, comércio. Mais conforto, né? É. Mais praticidade. E os filhos? Como eles se encaixaram nessa nova fase da família? Pelo que sabemos, os filhos já estavam adultos e seguindo seus próprios caminhos. Eita. O Antônio, que tinha sido encomendado para cuidar dos pais, continuou morando com eles na casa da cidade. Imagino que ele tenha se dedicado de corpo e alma a cuidar da Maria e do Giuseppe nos seus últimos anos de Que vida. lindo. É tocante ver como o Antônio honrou o compromisso que ele tinha assumido com os pais, né? Mesmo depois de adulto, ele continuou cuidando deles com carinho e dedicação. Verdade. E a Maria, como ela estava nessa fase da vida. O relato menciona um momento bem comovente. Hum. A Maria, já bem velhinha, olha para o Antônio e diz: O quê? Acho que não vou viver por te ver casar. Nossa. É como se ela estivesse prevendo o futuro, né? Sentindo que sua jornada estava chegando ao fim. Que frase forte. Cheia de significado, de melancolia. E a previsão dela se concretizou. Infelizmente, sim. A Maria faleceu antes que o Antônio encontrasse sua companheira, a Antônia Garcia, o Lola. Olha só. E o destino reservava uma coincidência curiosa pro dia do casamento do Antônio. Ele dividiu o altar com sua sobrinha, Pedrolina, Que isso? que também se casava naquele dia com o Antônio Carita. Olha só. Que história interessante. 2 cerimônias de casamento no mesmo dia, na mesma família. Imagina a emoção que tomou conta de todos. E depois da morte da Maria, o que aconteceu com o Giuseppe? O Giuseppe também faleceu algum tempo depois, deixando os filhos para seguirem seus próprios caminhos. O Antônio, que sempre teve um forte apego à família e às suas raízes, Sim. decidiu comprar a parte da casa que pertencia aos irmãos e permaneceu ali até o fim da sua vida. Que bela homenagem. Manter a casa da família como um símbolo do amor, da luta, da união que marcaram a vida da Maria e do Giuseppe. É verdade. Ele preservou um pedaço da história da família, né? E, de certa forma, nos permite ter acesso a essa história hoje, através desse relato que estamos explorando. Exato. E essa história nos mostra como a vida da Maria foi rica em experiências, em desafios, em superação. Ela viveu num período de grandes transformações no Brasil. Verdade. E a trajetória dela reflete as dificuldades e as conquistas de muitos imigrantes que vieram para cá em busca de uma vida melhor. É verdade. A Maria representa uma geração que ajudou a construir o Brasil que conhecemos hoje. Com certeza. E a história dela
ela nos convida a refletir sobre a importância da família, Isso, da perseverança, da adaptação diante das adversidades. verdade. E também nos faz pensar sobre a questão da terra, né? Yeah. Como a gente viu, a pressão dos grandes fazendeiros sobre os pequenos proprietários era uma realidade naquela época. Sim, E infelizmente essa questão ainda é relevante nos dias de hoje. com certeza. A concentração de terras, a luta pela reforma agrária, É, são temas que continuam em debate no Brasil. é verdade. E para finalizar, o que te chamou mais atenção na história da Maria? O que ficou marcado para você? Olha, Zé Inácio, acho que o que mais me impressionou foi a força da Maria, a capacidade dela de se reinventar diante dos desafios. Hum. Ela passou por muitas dificuldades. Um casamento infeliz, a perda da sua terra, a mudança para a cidade, mas nunca se deixou abater, sempre buscou o melhor para sua família, lutou para construir uma vida digna e feliz. E isso é inspirador, né? Com certeza. A Maria nos ensina que a vida é feita de altos e baixos, É, mas que a força de vontade, o amor, a família e a fé nos ajudam a superar qualquer obstáculo. verdade. Você, Zé Inácio, o que mais te tocou na história da Maria? Sabe, Loures, o que me tocou foi a simplicidade da vida da Maria. Ela não tinha luxos, não buscava fama, fortuna. Sim. A vida dela girava em torno da família, do trabalho, da comunidade. Uma vida simples, mas cheia de significado, de afeto, de conexão com a terra. E, de certa forma, acho que essa simplicidade traz uma mensagem importante para a gente hoje em dia, né? No mundo cada vez mais agitado, consumista, individualista. Sim. A história da Maria nos convida a repensar nossos valores. É. Buscar a felicidade nas coisas simples. É isso. Valorizar o que realmente importa. É verdade. Uma história que merece ser contada, recontada e guardada em nossos corações. E que essa história inspire nossos ouvintes a buscar suas próprias janelas para o passado. É isso aí. A descobrir as histórias que se escondem em suas famílias, em suas comunidades, na sua região. Exatamente. Afinal, cada história de vida é única, é especial e merece ser compartilhada. Concordo. E assim vamos tecendo a grande tapeçaria da história, composta por fios de diferentes cores, texturas e origens. Sim. Obrigado a todos por embarcarem nesse mergulho profundo com a gente. Até a próxima.